crianças, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu estou com um visual diferente. Eu quero ver se você vai descobrir qual é a nossa história de hoje pelo meu visual. Hoje nós temos uma história muito legal. Uma história bíblica, uma história que fala da palavra do Senhor e uma história que tem a ver com chamado. Mas vou te mostrar algumas coisas além do meu chapéu para ver se você descobre qual é a nossa história de hoje. A nossa história de hoje tem a ver com um barco. O que será? A nossa história de hoje também, ela tem a ver com... Você sabe o que é isso aqui? Isso é uma vara de pescar. A nossa história de hoje tem a ver com pescaria. E a nossa história de hoje tem a ver com rede, tem a ver com peixe. Nossa, mas o que será que a nossa história bíblica hoje vai nos falar? Vamos orar antes de nós lermos a palavra do Senhor e descobrirmos qual é a história? Vamos lá? Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, ó Deus, pela vida. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que a tua palavra possa encontrar um lugar especial e acolhedor no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, a nossa história de hoje, ela está baseada em um texto bíblico que está em Marcos, no capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler para vocês. Marcos, capítulo 1, o versículo 17. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então a nossa história hoje tem a ver com ser pescador. E nossa história de hoje fala sobre um chamado. Muito bem. Pedro, Tiago e João, eles trabalhavam como pescadores. Então eles tinham um barco e todos os dias pela manhã eles arrumavam, né, a traia deles, organizava tudo para poder eles irem pescar. E era a forma de trabalho, né, que eles tinham, que eles ganhavam o dinheiro para eles sustentarem a família. E então eles entraram no barco naquela manhã e eles então foram trabalhar, foram para o mar para poder pescar. E então voltaram, né, e para quem gosta de pescar, para quem sabe pescar, sabe que de manhã, bem cedinho, é um dos melhores horários para pescar. E eles então foram pescar. E então jogaram as redes e tentaram, voltaram para casa, voltaram para a terra e não conseguiram pegar absolutamente nada. E então eles começaram a lavar as coisas, lavar a rede, lavar a traia que eles usavam para isso, para poder guardar as coisas. E aí conversando e tudo, né, entre eles observaram que a praia naquele dia estava muito movimentada. Eles falaram: nossa, mas o mar hoje, né, a região aqui está muito movimentada. E aí um deles disse assim: é porque essas pessoas, elas estão interessadas, elas estão querendo ouvir Jesus. Jesus está por aqui. E então, eles continuaram organizando as coisas dele. De repente, crianças, Jesus chegou e falou assim: olha, vocês poderiam deixar eu entrar no barco de vocês e entrar um pouco no mar para me poder ensinar as outras pessoas. E eles então deixaram, né, que Jesus entrasse no barco. Eles também foram para esse passeio com Jesus, para Jesus ensinar as outras pessoas. E então Jesus ensinou, orou, né, por aquelas pessoas, explicou da palavra de Deus, falou a respeito de Deus para aquelas pessoas. E aí já estava na hora de voltar. Quando estava na hora de voltar, Jesus falou o seguinte para eles. Falou:
vocês poderiam ir lá no meio do mar, no lugar mais fundo, e vocês jogarem as redes lá. Aí um deles virou para Jesus e falou assim: Senhor, é o seguinte, nós somos trabalhadores, né? Somos pescadores, trabalhamos e vivemos disso, e a gente já tentou, nós ficamos quase a manhã toda, começamos muito cedo, nós jogamos as redes várias vezes, nós não conseguimos pegar absolutamente nada. Então é melhor que a gente volte. E Jesus falou: não, nós vamos até o meio do mar e vocês jogam. E aí eles ficaram meio assim, por conta da experiência que eles já tinham, né, de pescaria. Falou: nossa, nós tentamos a manhã inteira, nós não pegamos. Mas eles falaram: ok, Senhor, em obediência ao Senhor, nós vamos lá fazer isso. E eles então, crianças, pegaram um barco e foram até o meio do mar, lá o lugar mais fundo, para poder jogar. E eles então jogaram. Quando eles jogaram, crianças, é aí que o milagre aconteceu. Quando eles jogaram, vieram tantos peixes dentro da rede, que a rede quase que não suportou o peso da quantidade de peixes que havia na rede. E então eles ficaram maravilhados, né, com a atitude, com o poder de Jesus, né, porque aquilo foi um milagre, porque eles passaram a manhã toda tentando e eles não conseguiram. Mas a obediência, né, sobre a palavra do Senhor, eles fizeram e eles alcançaram, né, alcançaram a graça, alcançaram o milagre. E eles ficaram maravilhados, agradeceram muito a Jesus por isso. E então Jesus disse para eles, falou: vocês são pescadores de peixes, mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então esse foi o chamado. Quando a gente tem um chamado, e quando a gente atende a um chamado, a gente atende um chamado para seguir alguém, né? E aquela pessoa servir de exemplo. E as atitudes daquela pessoa que a gente admira, né? Que a gente entendeu o chamado, a gente começa a fazer as mesmas coisas. E então Jesus diz para eles: vocês vêm, né? Venham comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Então, assim, o ato de pescar, de tirar o peixe para eles, era muito importante, porque aquilo era para o sustento da família deles. Mas Jesus estava fazendo um convite mais importante para eles, que era para que eles fossem até Jesus, para eles serem pescadores de homens. O que é isso? Para eles também ensinarem a palavra de Deus a outras pessoas. E as outras pessoas terem o alimento espiritual, que é mais importante para a nossa vida. Nós precisamos do alimento, o alimento humano, né? O nosso do dia a dia, o alimento para a nossa carne, mas a gente também precisa do alimento espiritual. Então Jesus falou: venha e eu vou fazer de você pescadores de homens. E eles então entenderam, né, o chamado, e eles aceitaram o chamado. E eles então seguiram ao Senhor Jesus. E aí nós podemos pensar, né, Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Eu não sou pescadora, a minha profissão é outra, né? Tem gente que vive da pesca, tem gente que faz outras coisas também. Mas dentro do reino de Deus, o que eu posso fazer para poder atender ao chamado? Tem pessoas que são chamadas para pastorear, tem pessoas que são chamadas para servir como diácono, como presbítero, para trabalhar com ação social na igreja, que é ajudar as pessoas naquilo que elas necessitam, né, na forma social, com comida, com roupa. Então, todos nós temos um chamado. Mas o importante é que quando nós sentimos esse chamado, que nós venhamos a obedecer. E que Jesus faça de nós pessoas também capazes para poder alcançar outras pessoas. Amém?
A nossa história de hoje fala de um desafio, né? Um chamado que eles tiveram. E que nós possamos entender esse chamado de Deus também para a nossa vida. Apesar de crianças, de pequenos, mas nós podemos orar e dispor o nosso coração. Senhor, qual que é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Eu já entendi o chamado de Deus para mim. É fácil? Não é. Tem os seus desafios, mas nós precisamos orar e dispor o nosso coração, porque é Deus quem nos capacita. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor usa coisas maravilhosas, ó Deus, para nos ensinar. Às vezes, ó Deus, queremos ver grandes coisas, ó Pai, às vezes coisas sobrenaturais, ó Pai, acontecerem, mas o Senhor usa coisas muito simples, usa, Pai, o nosso dia a dia, para poder nos ensinar, ó Pai, a tua palavra, e nós te agradecemos por isso. E queremos te pedir que o Senhor nos dê esse coração ensinável, que o Senhor nos ajude a entender o chamado que o Senhor tem para a nossa vida e que nós possamos te obedecer, que nós possamos fazer, ó Pai, a tua vontade em nome de Jesus. Muito obrigada. Obrigada por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigada porque um dia o Senhor usou uma pessoa chamada, ó Deus, para poder ser bênção na nossa vida e para nos ensinar também a palavra do Senhor. Muito obrigada. É a minha oração em nome de Jesus. Crianças, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família. Quando vocês forem fazer o culto doméstico, lembrem dessa lição, orem, né, em família. Senhor, mostra o teu chamado para nós. Que Deus te abençoe. Tchau.